Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa. Hoje temos um tema bastante especial. O tema se chama Conferências Globais pela Melhora da Sociedade. No mundo inteiro, a comunidade Bahá'í está, desde o início desse ano, praticamente, promovendo um conjunto enorme de conferências. São mais de 10 mil conferências que estão acontecendo ao redor do planeta. E essas conferências têm como objetivo buscar transformar a sociedade humana numa sociedade baseada na justiça, na ausência de preconceitos, na participação de todos, na busca do entendimento da união de todos os povos e raças da Terra, num projeto bastante desafiador e grandioso. E vocês estão sendo todas e todos convidados, convidadas a participarem desse processo. Aqui no Brasil vão ser dezenas de conferências que vão estar acontecendo. Eu vou estar falando especificamente de uma conferência aqui em Brasília, mas há, há possibilidade, são conferências presenciais, né? E há a possibilidade de todas e todos poderem participar dessas conferências onde quer que estejam. E mesmo para aqueles e aquelas que acompanham aqui o nosso canal e que não estão no Brasil, estão em Portugal, estão em países da África, estão em outros países espalhados pelo mundo, a gente tem participantes no canal que vêm de várias partes do planeta, também há conferências acontecendo no seu país. Então vale a pena se conectar e saber para onde se dirigir, como se dirigir, o que é que você pode fazer e o que você vai aproveitar ao participar dessas conferências. O eixo central dessa conferência, desse processo de conferências globais, né, ele nasce de uma perspectiva que Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, trouxe, de que o propósito para o qual nós, seres humanos, fomos criados, né? E Bahá'u'lláh diz que nós entramos, vindos do absoluto nada aos reinos da existência, ou seja, por que nós fomos criados numa perspectiva divina, né? É que nós possamos trabalhar para a melhora do mundo e para vivermos juntos em concórdia e harmonia. Olha que coisa interessante, a razão pela qual nós fomos criados, do absoluto nada, viemos à existência, num processo que levou bilhões e bilhões de anos, né? Lembrando, esse universo tem 14 bilhões de anos de existência, este universo. Esse planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência. Nós, seres humanos, possivelmente aparecemos em alguma faixa, tipo, nos últimos 100 a 50 mil anos passados, no processo onde a vida que nós conhecemos começou há 4 milhões de anos passados. Ou seja, todo esse tempo levou para que nós pudéssemos chegar hoje, com a capacidade de articularmos pensamentos, com a capacidade de trocarmos ideias, com a capacidade de nos expressarmos, podemos entender que nós viemos à existência, a nossa existência se deve a um conceito muito, muito, muito simples. Nós viemos a esse mundo para melhorar esse mundo, ou seja, Bahá'u'lláh diz que nós temos uma certa posição de co-criadores da existência. Porque quem vem para melhorar o mundo não é que o mundo estivesse pior, mas nós podemos aprimorar o mundo. Então, melhorar o mundo é um dos nossos papéis. Darmos a nossa energia, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa disposição para a melhora do mundo significa que nós estamos participando do processo de criação do planeta, de criação da sociedade, de criação das coisas. Nós podemos fazer com que tudo possa ser melhorado, possa avançar, possa ser aprimorado. E para vivermos juntos em concórdia e harmonia. Por que isso está sendo difícil? Por que nós vemos hoje tanta desavença, tanta guerra, tanta violência,
Se eu for aqui fazer um rol das notícias do dia de hoje, praticamente é terror e desgraça uma atrás da outra. Mas por que que nós chegamos a isso? Porque nós perdemos a conexão com o propósito nosso. O nosso propósito é colaborarmos na melhora do mundo e o nosso propósito é vivermos em harmonia e concórdia. Ponto final. Por quê? Porque desse mundo também, dessa existência material, nada levamos. Então, o que nós podemos deixar é aquilo que nós deixamos como nosso legado, como a nossa memória, como aquele pequeno tijolinho que pode e deve ser um elemento vital da construção do planeta. Eu hoje estava vendo no Instagram um texto que uma querida amiga minha, de Pirinópolis, escreveu, muito interessante. Não é um texto religioso, é um texto sobre vida após a morte, o que que é a morte, o que que nós deixamos como legado, né? E ela diz, olha, e eu vou parafraseá-la, né? Não tenho aqui de memória o que ela escreveu, mas eu vou dizer, olha, se tem alguma coisa que nós podemos deixar nessa existência, é o nosso legado. É a nossa busca de vivermos em harmonia e concórdia. É a nossa tentativa, a mais sincera possível, de transformarmos esse mundo num mundo melhor. Nós vamos cometer erros, todos nós cometemos erros. Os erros vão ser esquecidos. Prestem bem atenção nisso. E isso é bonito que essa minha amiga fala, né? Escreve. Os erros passam. O que fica é o nosso legado. O que fica é a memória que nós deixamos. Então, que deixemos uma memória que seja uma memória marcante. É isso que move a gente. Então, o que move a ideia dessas conferências todas, o que faz a gente buscar envolvimento nessas conferências globais, e essa que eu estou falando aqui particularmente em Brasília, mas a minha fala vale para todo o planeta, para todos os países, para onde quer que nós estejamos, né? O que vale é que nós coloquemos como propósito da nossa existência a melhora do mundo, ou seja, nós somos co-criadores da existência, toda ela, né? E nós possamos viver em harmonia e concórdia. Ponto. Se esse é o propósito da nossa vida, esse propósito tem que estar impactando no planeta. E se ele não está impactando, é porque nós temos esses propósitos, sim, individualmente, mas nós não estamos conseguindo fazer com que os propósitos se foquem coletivamente. Por isso que as notícias ruins estão ganhando as notícias boas. Se nós queremos que as notícias boas ganhem das notícias ruins, nós temos que envidar todos os esforços para que estejamos trabalhando juntos. Então, não adianta dizer, eu estou fazendo a minha parte, eu sou uma pessoa que busca o bem, eu sou uma pessoa que busca a melhora do mundo, eu sou uma pessoa que faz de tudo para que haja harmonia e concórdia. Aí eu pergunto, mas você está agindo em conjunto? Porque se você está agindo individualmente, você não vai conseguir aquele ganho energético que seja capaz de realmente transformar as relações. Então, as conferências globais que estão sendo convocadas, né, e que estão acontecendo no planeta inteiro, como eu disse, em mais de 10 mil localidades em todo o planeta, elas têm como pergunta essencial: que contribuição eu posso fazer pela melhora do mundo? E que contribuição nós podemos fazer pela melhora do mundo? Ou seja, a pergunta é coletiva. Ela primeiro se refere a mim como pessoa, mas depois à coletividade. Quem é que pode e deve participar dessas conferências, né? Quem pode e deve participar é quem está interessado na melhora do mundo e que está dizendo, olha, nós estamos alcançando níveis já perigosos de desarmonia e de conflito, porque a harmonia e concórdia não estão ganhando terreno. Então, se nós estamos conscientes e cientes de que precisamos fazer alguma coisa,
O tempo é muito curto, pessoal. O nosso tempo é muito curto. E nós precisamos realmente, eu não quero ser aqui a, apregoar o cataclisma, nem apregoar desgraças e coisas horríveis, mas eu digo, olha, se a gente não se mobiliza, essa frente que leva à discórdia, que leva à desarmonia, que não conduz à melhora do mundo, ela vai ganhando. E todas nós e todos nós podemos deixar um legado maravilhoso se nós nos envolvermos realmente de corpo e alma numa tarefa de transformação. Agora, o que essa tarefa de transformação nos convida? Ela nos convida a construirmos comunidades vibrantes. Eu diria que esse é o foco essencial desse convite. Tudo mais é como nós podemos transformar a nossa comunidade, a nossa sociedade numa comunidade vibrante. O que significa uma comunidade vibrante, né? É uma comunidade, e por comunidade vibrante eu estou falando na sua cidade, eu estou falando no seu bairro, eu estou falando na sua rua, eu estou falando no prédio que você mora, no condomínio que você mora, nas relações de amizade que você tem, porque por comunidade nós podemos ter a comunidade dos nossos amigos, a comunidade da nossa família, a comunidade do bairro, a comunidade da cidade. Como transformarmos as comunidades em comunidades vibrantes? A primeira coisa que faz uma comunidade se tornar vibrante é quando todo mundo, ou a grande maioria, a grande massa, entende o que é participação. Entendermos o que é participação é o elemento fundamental para que nós possamos dizer, ok, eu sei o que é participar, eu sei a importância de participar, eu não me excluo nem me eximo da oportunidade que me é dada para que eu possa ser um partícipe para construir uma comunidade vibrante. Então, a participação é fundamental. O corpo humano, de novo, é sempre um excelente exemplo. Vejam, se as células do corpo humano, algumas delas disserem eu não quero participar da vida desse corpo, ela perde a oportunidade de poder ser aquela que vai dar vida ao corpo. Mas o que acontece com ela? Ela morre. Eu, uma certa vez, visitando uma tribo indígena, eu tive a tribo indígena dos Quiriris, na Bahia, né? E eu tive assim uma lição do cacique da tribo, cacique Lázaro, que ele disse uma coisa muito interessante, muito simples, mas muito impactante, muito interessante, muito importante, uma visão daquela pessoa que está em comunhão com a natureza e a partir da natureza ela aprende as grandes verdades da nossa existência. Ele falava o seguinte: vocês sabem por que é importante estarmos unidos? Porque se nós não tivermos união, nós estivermos todos juntos, nós vamos ser como a água do rio, que alguém pega um balde e separa. Se nós estivermos separados, nós somos esse balde que se separou da água do rio. Eu posso até colocar um peixe lá dentro. Durante as primeiras horas, durante o primeiro dia, aquele peixe sobrevive. Depois aquela água se torna pútrida. Ela começa a cheirar mal e aquele peixe morre, aquela água não serve para mais nada, nem para beber, porque ela se separou do rio. Mas enquanto nós estivermos no rio em movimento, aquela porção de água que somos nós, né, que seria do tamanho de um balde, ela dá vida ao rio, ela recebe vida do rio, e lá existe vida, os peixes prosperam. Nós somos igual a essa água do rio. Se nós nos separarmos, não entendemos a importância da participação, de estarmos juntos, nós vamos também desaparecer. Podemos até estar andando e falando, estamos caminhando nesse mundo, mas nós não temos mais existência. É como uma célula que se apartou do corpo, é como a água que se colocou dentro do balde e foi embora. Então nós precisamos estar juntos. Essa é a primeira condição para uma comunidade vibrante. Se nós queremos mudar as condições da sociedade que nos cerca, primeiro nós temos que ser partícipes do processo. A outra coisa é estarmos isentos de todo e qualquer preconceito. Não podemos mais viver
com a atitude preconceituosa. E a atitude preconceituosa se refere a todo e qualquer pré-julgamento do outro. Não podemos pré-julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém, nem pelo seu tipo de pensamento. Difícil isso nos dias de hoje. Porque muitas vezes a gente vai dizer, não, aquela pessoa, não vou me aproximar dela porque o pensamento dela é um pensamento que eu condeno, considero equivocado, errado, esquisito. Mas se eu não me aproximo dela, como é que eu posso ajudá-la a se transformar? E daí outros pré-julgamentos de raça, de classe, de cor, de religião, de gênero. Enfim, os pré-julgamentos são muitos. Então, eu sou partícipe de um processo, eu entro no processo, querendo uma comunidade vibrante, e eu digo, eu não pré-julgo ninguém aqui dentro. Por mais louca que seja a expressão daquela pessoa, eu vou considerá-la como uma parte integrante do corpo. Daí então, quando a gente participa, quando a gente não tem preconceitos, a gente é capaz de construir uma sociedade baseada na justiça. E isso hoje é o nosso grande desafio. A injustiça está muito grande, a injustiça de todas as formas. Talvez a maior injustiça que hoje nós vivemos no Brasil é a fome. Hoje, foi anunciado 33 milhões de brasileiros passando fome. 130 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, não sabem se conseguem comer a próxima refeição ou no próximo dia. Metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira com insegurança alimentar, 15% da população brasileira passando fome. Isso não é justo. Então, onde está a nossa participação? Como eu sou copartícipe de um processo de criar uma comunidade vibrante, é onde eu me preocupo com o outro. Se um problema é a fome, outro problema pode ser sofrimento, sofrimentos emocionais. Há tanta coisa que existe nesse mundo que está sendo tenebroso para a vida de muita gente, para a vida de todos nós. Então, levarmos justiça, levarmos uma vida onde aí sim, o equilíbrio, a equidade esteja presente. E daí então a concórdia e a harmonia também acontece. E daí então o alicerce fundamental, o que é? Nós somos uma única humanidade. Nós somos uma única sociedade humana. A dor de um é a dor de todos. E eu tenho que estar preocupado com a dor de cada um. E o todo tem que estar preocupado com a minha dor também. Daí então, essa comunidade, quando alicerçada nesse princípio da unicidade, da unidade, essa comunidade alicerçada nesse princípio da participação, essa comunidade alicerçada nesse princípio do não preconceito, do não julgamento, essa comunidade alicerçada nesse princípio de verdadeiramente buscar a justiça, daí então é essa comunidade que nós queremos criar. E é essa comunidade que está sendo criada. Esse processo está já em andamento. E o convite que está sendo feito é para que a gente veja como nós unimos forças com outros grupos, com outras pessoas. Isso não é uma prerrogativa única dos Baha'is, longe de ser de ser essa reivindicação que os Baha'is fazem, mas é o convite a todas e todos para que nós nos unamos na construção de comunidades vibrantes. Esse adjetivo vibrante é essencial. Não é só uma comunidade unida. Não é só uma comunidade pacífica, não é só uma comunidade harmônica, não é só uma comunidade em concórdia. É uma comunidade que passa por tudo isso, mas ela é vibrante. Ela se encontra em plena vibração. Para que esse processo coletivo possa acontecer, e que nós possamos nos unir, essa conferência, essas conferências globais, e essa conferência global especificamente aqui em Brasília, convocada para os dias 18 e 19 de junho, sábado e domingo, começando no sábado à tarde, terminando no início da noite, depois no domingo voltando, indo desde manhã até o fim da tarde, até às 17 horas, vai ser um espaço onde nós vamos poder travar conhecimento de instrumentos, métodos
processos que podem nos ajudar a isso e vermos como se dá a colaboração de todos para que esse processo possa ser desencadeado. Daí então o convite, né? O convite para que todos nós, abramos um espaço na nossa agenda, nos dias 18 e 19 aqui em Brasília, mas nos outros dias em outros lugares, né? Existe um site aqui no Brasil que é conferencias.bahá'í.org.br, conferencias.bahá'í.org.br, conferências no plural, .bahá'í.org.br, onde você pode descobrir, para aqueles que não são aqui de Brasília, onde é que tem a sua conferência, onde é que ela vai acontecer e como é que você pode se envolver nesse processo. Esse é o convite, esse é o desafio. Às vezes a gente pode dizer, puxa, mas passar um sábado à tarde, um domingo inteiro, não sei, eu estou precisando descansar. Às vezes é o argumento que a gente apresenta, eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado, muito cansada. Eu diria, olha, você vai ter muito tempo para descansar se você viver um mundo onde acabou a harmonia, acabou a concórdia e aonde a gente não consegue colaborar para que esse seja um mundo melhor. Então vale o esforço desse fim de semana, vale o esforço de todos os outros fins de semana onde outras conferências estão acontecendo e nós buscarmos entender esse nosso papel, que eu volto então agora e fecho com as palavras iniciais que eu peguei de Bahá'u'lláh e agora eu vou, não vou só parafraseá-las, vou lê-las. Ele diz: o propósito para o qual os mortais entraram vindos do absoluto nada nos reinos da existência é que possam trabalhar para a melhora do mundo e para viverem em concórdia e harmonia. Se olharmos na perspectiva espiritual, se olharmos na perspectiva transcendental, nós viemos a existência nesse plano para que nós possamos, única e exclusivamente, trabalhar pela melhora do mundo, sermos co-criadores do processo de evolução planetária e podemos viver em harmonia e concórdia. É um desafio fácil de ser realizado, mas difícil, por enquanto, de ser compreendido por grandes segmentos da sociedade humana, da humanidade. Que nós possamos ser os portadores dessa luz e possamos ajudar as pessoas a se engajarem nesse processo. É isso aí. Obrigado.